Como o episódio de ontem foi sobre a língua portuguesa, recebi alguns comentários, algumas perguntas sobre a língua portuguesa e por isso decidi que hoje também ia falar sobre o tema. Não tenho, portanto, um livro para recomendar, vamos voltar a isso em próximos episódios. Hoje gostava de falar da forma como as línguas e a nossa língua se aproximam da roupa, já vou explicar o que é isso, e ainda responder a uma pergunta curiosa: qual é que é a língua latina mais próxima do latim? Vou tentar responder, não é uma pergunta muito fácil de responder, mas comecemos pela roupa. Não sou o primeiro, muito pelo contrário, a falar desta comparação. A roupa ajuda-nos ou melhor, se nós olharmos para o vestuário das pessoas e dos povos e das várias zonas, conseguimos compreender um pouco melhor, enquanto comparação ou metáfora, se quisermos, é uma imagem um pouco melhor como o que é que são as línguas, porque as línguas não servem apenas para comunicar. Esse é o lado utilitário das línguas. As línguas também servem para marcar quem é que nós somos, como são também formas de expressão individual e coletiva a vários níveis, de famílias, de cidades, de regiões, de países, mas também até mais do que países, comunidades, e depois, por vezes, estes grupos mudam conforme o dia, conforme a hora, conforme a nossa apetência, e isto, no fundo, é parecido com o que acontece com a roupa. A roupa tem um lado utilitário. A roupa serve para proteger-nos do frio, serve para proteger-nos dos elementos, mas também marca quem é que nós somos. Se a roupa tivesse apenas esse lado utilitário e não tivesse este lado identitário, se quisermos, todos nós podíamos estar vestidos da mesma maneira. E, no entanto, seria um mundo bastante mais pobre. E é verdade que, tal como no caso das línguas, a roupa também cria conflitos, ou seja, nós também avaliamos as outras pessoas pela roupa. Nós também damos sinais de quem somos ou de quem queremos ser ou de quem queremos parecer pela roupa. E isto acontece também com a língua, com a variação da língua. São casos muito parecidos um com o outro. E por isso, como eu disse, tanto a roupa como a língua permitem fazer algo muito concreto, no caso da língua comunicar, no caso da roupa proteger-nos dos elementos, mas além disso também permitem mostrar quem é que nós somos. Ou seja, tem um lado utilitário e um lado identitário. Claro, isto é uma imagem, é uma metáfora. Há aspectos em que esta comparação não é válida. A roupa é feita de tecidos, a língua é feita de quê? Não é fácil dizer, mas a língua é um conjunto de hábitos, de ligações entre sons e significados, sempre muito variáveis, de hábitos que não deixam de ser gestos também. Nós fazemos gestos com a boca, tal como também fazemos com as mãos, e estes gestos com a boca permitem criar sons. E estes sons têm significados. E nós temos hábitos que também variam de povo para povo, de zona para zona, de família para família e até a certo nível de pessoa para pessoa. Ou seja, o material da língua são esses hábitos. E esses hábitos são criados pelos falantes ao longo do tempo, não de forma consciente, mas através das várias interações uns com os outros. O que também nos mostra que o lado utilitário da língua, ao contrário do lado utilitário da roupa, inclui um aspecto coletivo. A língua é útil enquanto conjunto de hábitos coletivos, porque assim estes hábitos permitem-nos comunicar, que é o aspecto utilitário da língua. E tal como a roupa, a língua também muda ao longo do tempo, está sujeita a modas, algumas modas ficam mais tempo, outras desaparecem, há mudanças repentinas que ninguém compreende muito bem de onde é que vêm, por exemplo, o facto de os homens terem usado chapéu até certa altura, em muitas situações até certa altura do século XX, e depois deixou de ser hábito. Portanto, a própria roupa também é um conjunto de hábitos, mas o aspecto utilitário da roupa não está ligado aos hábitos, mas digamos que é o aspecto identitário que está mais ligado a esses hábitos. A comparação ilumina alguns aspectos, mas não funciona noutros. A língua também tem palavras que de repente desaparecem, construções que desaparecem, outras que aparecem, mas não deixa de ser bastante estável. Eu diria até mais, a língua é mais estável do que o vestuário. Se nós andarmos 100 anos para trás, talvez estranhemos mais o vestuário das pessoas do que a língua, tirando algum vocabulário que é muito diferente. A sintaxe da língua, a morfologia da língua, essa até é bastante estável, e podemos ver isso, por exemplo, na forma como o galego e o português, que já estão separados politicamente há muitos séculos, ainda mantêm muita proximidade, tanto no vocabulário como na sintaxe. E pronto, hoje apeteceu-me falar outra vez da língua, apeteceu-me falar desta comparação com a roupa e com a roupa.
não vou, como disse, propor nenhum livro, mas vou tentar responder a essa pergunta que me fizeram. Qual é que é a língua latina mais próxima do latim? Ora, não é fácil responder, não tenho uma resposta certa. Aliás, depois da pergunta até estive a ler artigos, estive a ler, tentar perceber qual é que era a opinião geral. Eu tinha uma ideia, e já vou dizer qual é que é, porque ter já lido em vários sítios. Mas a verdade, primeiro, para começar, as línguas latinas não partem do latim clássico, tal como está inscrito nas gramáticas e nos dicionários latinos e nas obras latinas. Parte do latim vulgar, do latim do povo. E este próprio latim do povo já tinha uma distância considerável em relação ao latim clássico, e isto vê-se, por exemplo, quando há uma famosa lista de erros comuns do latim, onde alguém tentava corrigir as pessoas, e isto era algo aplicável a todo o latim, e esses erros são, curiosamente, características, palavras que muitas delas estão em várias línguas latinas. São estes erros que deram origem às línguas latinas. Estes erros não são mais do que simplesmente a distância que vai do latim padrão, se quisermos usar assim, do latim que nós chamamos de latim clássico, a distância que vai desse latim ao latim vulgar, ao latim que era falado na rua. Alguém dizia, não vamos falar assim, vamos falar antes como se escreve. Esse problema continua a existir hoje, esta distância entre o padrão e o uso. Portanto, isto para dizer que as línguas latinas partem todas de um latim que já não era propriamente o latim, ou nunca foi o latim que nós encontramos na escrita, que é um latim diferente, tal como também hoje as línguas são um pouco diferentes entre a escrita e a oralidade. Não muito, mas algo. Portanto, as línguas latinas, todas no seu conjunto, já partem de algo distante do latim e a partir daí desenvolvem-se e vamos criando padrões ao longo do tempo. Esses padrões são criados em épocas diferentes, o que também leva a que os padrões da língua estejam mais ou menos distantes do latim, de forma independente da distância que aquilo que é utilizado na prática, na oralidade, está desse mesmo latim. Por isso é que a pergunta é difícil de responder. Estamos a falar do padrão. Por exemplo, o padrão do italiano foi criado há séculos. Há línguas latinas que tiveram um padrão criado há menos tempo. O padrão do português desenvolveu-se a partir do século, diria, do século XV. Isto também é muito discutível, mas não se estabilizou até diria, o século XIX. Mais uma vez, também muito discutível. Mas pronto, vou dizer qual é que é a opinião geral dos linguistas. A opinião geral dos linguistas é que, ou de muitos daqueles que estudam esta questão, é que a língua que mantém alguns traços do latim que as outras perderam, a língua que mantém traços mais, que nós podemos dizer que estão um pouco mais próximos do latim, em contraste com todas as outras, é o sardo, da Sardenha. Por exemplo, nós todos sabemos que as línguas latinas transformaram aquilo que se escreve com a letra C antes do E e do I noutra coisa, dependendo da língua. Em português, por exemplo, lemos como se. Nós lemos o escritor latino como Cícero, quando ele diria Cícero. Ora, esta transformação não se fez no sardo. O sardo mantém o som que antes do E e do I nestas palavras. Isto é apenas um dos sinais de que é uma língua bastante conservadora em muitos aspectos. Portanto, vamos encontrar em vários textos, em vários artigos, em vários livros, esta ideia de que o sardo é a língua latina mais próxima do latim. Isto é, claro, discutível, mas pronto, fica aqui esta possível resposta. A pergunta foi feita pela Maria, não sei qual é o apelido, não deixou no comentário, num comentário na pilhalivros.pt, foi secundada pela Sandra Patrício, e pronto, por hoje é tudo. Amanhã devemos voltar aos livros. Eu tenho aqui um livro que recebi ontem e gostava de falar um pouco dele. É um livro sobre duas personagens portuguesas, mas não foi escrito por um português. Mas falaremos disso amanhã.